pessoal, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. A gente vai falar hoje sobre a toxina botulínica, né? Adel, por que todo mundo chama Botox e não toxina botulínica? Explica pra gente, tem diferença? O que é Botox? Botox é a primeira marca que lançou o uso estético da toxina botulínica e acabou ficando mais conhecida. Como todo mundo fala Gillette, não fala lâmina de barbear. É que nem Bic. Não fala caneta esferográfica azul. É mais ou menos isso. Então foi a primeira marca, obviamente ela teve a patente por um tempo, ela foi a única no mercado, então acabou se popularizando com o nome de Botox. Mas a verdade é a toxina botulínica tem várias marcas boas no mercado. Ótimo, então vamos para as perguntas agora. Quem tiver pergunta pode escrever aqui, tá? Eu tô com uma lista de perguntinhas, mas eu vou tentar ler e passando pro Adel, porque o Adel é homem, não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, daí eu passo para ele, e daí ele responde. Primeira coisa, explica que você estava falando para mim sobre a toxina, o que é parar, para que serve o Botox? Existe um impulso nervoso que você dá do teu cérebro, ele vai através do nervo, para atingir o músculo para você fazer qualquer tipo de movimento. O nervo não está colado no músculo, existe uma placa motora na qual uma substância que chama-se acetilcolina, ela é liberada na hora que existe o impulso nervoso. Ela tá olhando para mim aqui. É porque ele fala um monte de nomes técnicos, né? Fala mais normal. Esse líquido funciona como uma ponte que permite que o impulso elétrico passe e daí você execute o movimento. Então essa placa motora, que é toda essa estrutura que é destruída pela toxina botulínica. Tá, não mexe no meu cérebro, então. Não, por mais que você dê o impulso para mexer, por exemplo, as rugas da testa, quando estiver paralisada pelo efeito da toxina botulínica, você não vai conseguir mexer. Tá, e o que é então a toxina botulínica? Da onde vem? Não é do boi, alguma coisa assim. Diz que fizeram essa toxina, na verdade, que é uma toxina que foi aplicada primeiramente em boi e que o efeito dele era justamente paralisar o músculo. Aí agora vem a minha pergunta pro Adel. Eu fiz o Botox no sábado, não sei se vocês viram o videozinho. E agora ainda tô com um pouquinho de rugas aqui. Aqui já tá um pouquinho travado. Fico bravo. Quanto tempo demora... Não, esse nariz. Quanto tempo demora... É que ele não gosta que eu fique bravo com ele, ele trava bem aqui. Quanto tempo demora pra fazer efeito Botox? Então, vamos lá. O Botox, a toxina botulínica, popularmente o pessoal fala que a toxina do palmito, quem come palmito clandestino, tudo, pode ter um caso, obviamente, mais grave, porque daí a ingestão é via oral, e você pode ter uma paralisação de uma musculatura corporal, especialmente a musculatura respiratória, e entrar numa insuficiência respiratória. Então, a ideia da toxina botulínica é paralisar o músculo. Você faz a aplicação, geralmente em 3 a 15 dias começa a ter o efeito completo, tanto que você vê que esse músculo, aponta para você, esse músculo que é mais fraco, ele já está paralisado. Na testa, com o músculo frontal, com o músculo mais forte, ele já tem uma suavização das rugas, mas não está com o efeito completo ainda. Tá. Deixa eu aproveitar e mostrar em você. Tá. Né? Uma coisa importante lembrar, a gente paralisa o músculo orbicular, que é esse músculo redondo, e forma bem os pés de galinha. Mas o terço médio da face, existem os músculos zigomáticos, mas diversos músculos aqui, que vão continuar fazendo... Mostra do lado. Não, o telefone fica parado, a cabeça vira. Tá. Ela quer ver, quer mostrar ao mesmo tempo. Eu quero ver, quero entender também. Então eu estou dizendo que esse movimento vai continuar acontecendo quando você sorrir. Então por isso que eu ainda tô com ruga? Isso, do terço médio da face subir. Então algumas rugas aqui embaixo vão permanecer. Mesmo com Botox? Mesmo com Botox. Tá. Outra coisa, o Botox ele vai paralisar o músculo, ele não vai tirar a ruga. Obviamente o músculo é o causador da ruga. Então, quando você aplica o Botox, o músculo paralisa, mas as rugas que já estão, quando você está em repouso, já existem algumas rugas, elas vão se manter. Tua resposta, Joyce, resposta à pergunta. O Botox, então, ele não tira as rugas, ele adia as possíveis, isso? Primeiro, ele serve como prevenção, perfeito, mas a pele, ela se renova mais ou menos a cada 28 dias. Então, se você ficar um tempo com essa musculatura paralisada sem estar forçando, você tem uma possibilidade maior de algumas rugas finas até desaparecerem. Tá, e eu sempre tenho um questionamento que eu faço Botox. E daí eu ainda fico com umas ruguinhas aqui. Então agora responde pra todo mundo por que você não faz, não deixa minha testa bem lisa como eu peço. Lógico, cada profissional que vai aplicar o Botox, né, ele tem um conceito estético e o que ele acredita que é importante que ele deve tratar. Eu não gosto de face congelada, aquela face de porcelana que fica parada, que a pessoa mexe
e não tem nenhum tipo de resposta. Ele gosta que eu levante a sobrancelha. Eu não faço esse tipo de tratamento. Essa é a primeira questão. Segunda questão, o músculo frontal, ele é responsável por levantar a sobrancelha, né? Por isso que forma a ruga. A gente não paralisa muito pouco a região lateral, exatamente para que suba um pouquinho a cauda da sobrancelha, o que na mulher é interessante, porque a cauda da sobrancelha deve estar mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros acima do rebordo ósseo. Tá, o que é rebordo ósseo? A borda do osso. Tá. Aonde fica? Pode eu falar técnica. Então, Tá. então eu gosto que tenha uma leve elevação, não uma grande elevação, porque isso Tá. daqui então, você se causa... você congelar a minha testa como eu quero, eu vou ficar assim? Calma, não terminei de falar. Tá. Ela me pergunta, deixa eu falar. Então, levantar um pouquinho, não muito. Assim, eu acho que fica muito estigmatizado. Você vê várias pessoas com aquela cara de botox. Eu acho que levantar um pouquinho a cauda da sobrancelha é interessante. Se eu paralisar totalmente a testa, fizer vários pontos aqui, a testa vai ficar lisinha. Mas daí a cabeça da sobrancelha vai cair. E que vai deixar um estigma também. Em alguns casos vai ter uma sobra de pele na pálpebra superior, porque a sobrancelha caiu. Não seria teu caso, mas fica de qualquer jeito. Esse exagero aqui leva um estigma, aquela cara de pessoa que você olha de longe e sabe que fez o botox. Então, ele tá explicando que por isso que eu fico com essas ruguinhas aqui, ele não mas paralisa completamente. O teu ainda não fez o efeito completo na testa. Ele vai Então, suavizar, daqui mas 15 alguma dias eu coisinha mostro o vai. efeito completo. Tá, e se daqui 15 dias eu quiser fazer um reforço, pra que serve o reforço? Pra que serve o retoque do botox? Agora, até já respondeu uma pergunta de uma paciente, que ela pergunta isso. Deixa eu ver A aqui. questão do retoque é o seguinte. A Olga, ela quer saber se o retoque precisa ser feito até no máximo em quantos dias e após a primeira aplicação. Idealmente deve ser feito 15 dias após a aplicação. Não é que ele tem que ser feito, ele pode ser feito. Então, eu sempre falo que é um cobertor curto. Ou você cobre a cabeça ou você cobre as pernas. Então, se você quiser paralisar totalmente essa ruga, por exemplo, aqui esse músculo corrugador, esse músculo ele começa mais ou menos aqui no meio e vem até metade da sobrancelha. Se você paralisar ele totalmente, você vai ter uma queda aqui. Eu que já tenho a pálpebra meio caída, né? Se eu fizer, eu vou ter uma queda muito grande. Para mim não vale a pena fazer tanto. Já tem pessoas que podem ter, você mesma que tem a pálpebra bem boa e essa plataforma bem exposta, você até poderia paralisar um pouco mais se te incomodasse com o corrugador, porque não faria tanto efeito como faria em mim. Mas eu ainda acho que deixaria estigmatizado, então... Eu prefiro não fazer. Então, a ideia do retoque é para corrigir algumas situações na qual o botox não vai estigmatizar, não vai congelar a expressão ou alguma pequena assimetria. Vamos para as perguntas, então. Agora, a Elis pergunta qual é o risco... aqui primeiro. A Tiane, ela relata que fez o procedimento, que não gostou do resultado, porque ela travou o sorriso. Só que a gente não entendeu muito bem o que ela quis dizer com travar o sorriso. Ela falou que não sabe se é sorte ou azar, mas que em um mês saiu o resultado, ela ficou com uma má impressão. Você alguma vez aplica botox aqui para travar o sorriso? Não. A gente não entendeu o que é travar o sorriso. O botox aplicado de forma estética, ele é usado por corrugador, por frontal, na testa, aqui no meio dos olhos, aqui no auricular. O Adel tá precisando fazer botox. Eu faço no espelho, eu mesmo faço mim. Tá? No pé de galinha, e pode ser aplicado nessas rugas do pescoço também. Existe um uso... não estético para pessoas que têm trismo, que tem ou bruxismo, que tem o masseter, o músculo da mastigação muito forte, ou algumas... tem gente que usa para hiperidrose, para quem sua muito, usa aplicação no botox. Não existem outros usos, mas os usos estéticos principais são esses. Agora eu trouxe aqui para mostrar, você consegue mostrar aqui? Consigo. Então, o botox, eu não quero mostrar a marca que eu uso, mas... Porque aqui a gente não está para fazer propaganda, a gente está para explicar como é que funciona. Mas eu uso isso daqui porque eu acho que é melhor do que o botox. Inclusive, uma vez, uma certa esposa minha me deu uma bronca porque eu deveria usar o botox. Porque eu queria saber que eu achava que o botox era melhor. Bom, ele já falou que não é da marca botox que a gente usa, mas não vai falar qual. Mas eu fui atrás, porque eu quero sempre ir atrás do que eu acho melhor. E eu fui atrás, comprei um frasco, fiz ele aplicar em mim e marquei daí quanto tempo dura. Enfim, durou menos do que eu uso. Mas de qualquer forma, isso eu não acho que o botox é ruim, nada, só é um gosto pessoal isso. Ele tem, não sei se consegue ver, um pozinho branco embaixo, tá bom? E vem um frasco vazio. Ele deve ser diluído, a gente pega um soro fisiológico, gelado também, isso aqui é conservado em geladeira. Eu uso uma seringa e aí vem a primeira questão. Eu uso 2 ml para diluir, porque
essa toxina botulínica que a gente usa, ela vem com 100 unidades. É quantidade, como se fosse, imagine 100 miligramas que você usa de um medicamento. São 100 unidades internacionais. Eu uso 50 unidades para cada paciente. O único jeito que as pessoas... Tem uma outra pergunta, eu já vou aproveitar e vou responder, não me lembro quem perguntou, que é falar por que nas clínicas de estética os dentistas estão cobrando mais barato do que os cirurgiões cobram. Porque, na verdade, o Botox não tem milagre. Ele é um produto e é um produto realmente que eu acho bastante caro, não acho barato. Mas eu boto 2 ml, daí, como eu aplico 1 ml em cada paciente meu vai receber 50 unidades de Botox. Mas eu posso pegar nesse frasco e colocar 4 ml e aplicar 1 ml do mesmo jeito. Na verdade, a aplicação vai ser exatamente igual. Eu vou usar 1 ml em cada um, mas eu vou estar dando 25 unidades para cada paciente. Eu posso botar 10 ml se eu quiser. Eu vou estar dando 10 unidades para cada paciente. Então, obviamente, à medida que você diminui a quantidade de unidades aplicadas, você diminui o efeito. Tá, então agora me responda. O que a embalagem diz? Qual que é a forma que a embalagem indica de diluição? Não, na verdade, a embalagem não indica diluição, mas os estudos científicos dizem que para uma aplicação de corrugador, de frontal e de orbicular, você tem que usar 100 unidades. Então, um frasquinho de Botox normalmente daria... Dá para 2 pacientes. 2 pacientes. Então, se a pessoa diluir mais, ela pode cobrar mais barato e ela faz em mais pessoas. Então, consequentemente, o Botox vai durar menos, mas ela também ganha mais pelo volume de pacientes que ela atende, não é isso? Exatamente. E diga-se que o Botox ele varia muito de pessoa para pessoa. Geralmente na mulher ele dura 4 até 5 meses, dificilmente dura mais do que isso. E no homem dura 3 meses, no máximo 4 meses. Respondendo então a pergunta da Elis, porque ela falou que ela tem medo, ela quer saber quanto tempo dura e qual o valor. O valor a gente não pode informar, porque é uma norma, né, do Conselho Federal. Uma vez que a gente colocou, a gente fez a diluição no frasquinho, a gente usa seringas de insulina, né, para aplicação dos pontos da toxina. Tá, uma paciente quer saber se dói. Então a gente aguenta, a mulher aguenta. O Adel não vê de dor. Não, a picada nem dói tanto, o líquido é um pouquinho ardido, eu posso dizer porque esse eu fiz já, eu sei que ele é meio doidinho. Mas existe a opção, é bem interessante você passar uma pomada, existe uma pomada anestésica que a gente usa, só que daí o paciente tem que vir, a gente aplica a pomada, espera uma meia hora, 40 minutos para fazer efeito e faz a aplicação. É bem menos doloroso do que a aplicação, digamos, no seco. Tá, tem mais uma pergunta aqui. A dica é saber se o Botox serve também para pálpebra caída. Depende. Do modo que a gente faz, a gente tem a intenção de levantar um pouquinho a cauda da sobrancelha. Então, se eu levantar um pouco a cauda da sobrancelha, a sobrancelha tem uma íntima relação com a pálpebra, né? À medida que a sobrancelha cai, sobra mais pálpebra, se a sobrancelha sobe, sobra menos pálpebra. Então, se levantar um pouquinho a cauda da sobrancelha resolve a questão da pálpebra caída do paciente. Quando ele quer dizer a questão da pálpebra caída é assim, o que incomoda a paciente, né? Você chegar no espelho, levantar um pouquinho a cauda. Nossa, isso daqui pra mim eu tô feliz, é isso que eu quero, ótimo. Se você pegar e levantar isso aqui e falar, não, minha pálpebra continua caída, você não tem como deixar a sobrancelha assustada, né? Mesmo que o Botox não faz, a toxina botulínica não faz isso, né? E daí você, além da aplicação, você teria a indicação de fazer uma blefaroplastia, uma cirurgia da pálpebra superior. Mas uma das indicações que a gente usa para mulheres jovens é fazer a toxina para tratar as rugas e ainda ter o benefício adicional de melhorar o contorno da pálpebra superior. Tá, tem mais uma pergunta aqui. Qual é a diferença entre Botox e ácido hialurônico? Por que em determinadas regiões é usado um e em outras outro? É totalmente diferente. A toxina botulínica, o Botox, ele paralisa o músculo e ele é usado para rugas que dependem do movimento do músculo, entendeu? O ácido hialurônico é um preenchimento, você aumenta. Então é usado para algumas rugas que a musculatura não interfere. Por exemplo, o bigode chinês, por aumento de lábio, alguma situação dessas. Existe quem faça preenchimento dessa ruga com ácido hialurônico. Eu, particularmente, contraindico. Mesmo porque uma das complicações do preenchimento nessa região é trombose da veia central da retina, que leva a cegueira. Tá. Ela tá fazendo cara feia pra mim. Trombose, não sei o que, da veia central. Todo mundo sabe que é trombose, Tá, mas enfim, se for na veia central da risco é retina, cegueira. o problema é no olho. Então, eu não gosto de preencher essa região. Eu, Adel, entendeu? Eu uso o ácido hialurônico para preenchimento de lábio, bigode chinês, alguma coisa assim. A Nathalie, oi Nathalie, ela quer saber como funciona o Botox preventivo.
O Botox preventivo é exatamente isso. Se você não tiver, se você pega, dos 20 aos 30 anos e você faz 2 vezes por ano a aplicação do Botox. Vamos chamar de Botox aqui. A aplicação do Botox. Então você vai ficar 10 anos que você não está fazendo esse movimento. Obviamente, nesse período que você não fez o movimento, se você se comparasse, é que não tem como comparar, mas se pegasse você mesmo, a mesma pessoa, fizesse a toxina por 10 anos e não fizesse por 10 anos, você notaria uma diferença muito grande na formação das rugas. Então, antes de ter rugas... eu faço, desde os 23. É uma ótima indicação para você fazer o tratamento preventivo do Botox. E para deixar claro, as pessoas vêm no cirurgião, eles falam Botox, mas dura 4 meses, dura 5 meses. Não é porque você veio no cirurgião que você vai ter que sair com um corte e um negócio resolvido para 10, 15, 20 anos. Eu sempre falo que é como a pessoa que vai pintar o cabelo. Ela vai pintar o cabelo, a cada 3 meses ela pinta o cabelo de novo. Então a toxina botulínica deve ser vista como um tratamento de manutenção. A pessoa faz e a pessoa acaba refazendo 2 vezes por ano. Se quiser fazer 1 vez por ano, ou antes do verão, por exemplo, a Mari tem olho claro, então ela ficava assim o tempo todo, porque o sol, porque a luz incomoda. Então essa ruga dela aqui, ela teve nesses 10 anos que você tem feito um benefício muito grande. Não, 11 anos juntos. 10 anos casado. Quase errei. Não, ela errou e ela corrigiu a tempo, é diferente. Tô melhor que aquele jogador da França. Mas tudo bem. Eu faço também pra enxaqueca, né? O Adel tem um pontinho que ele faz aqui que melhora muito pra mim a enxaqueca. Tem algumas pacientes, algumas poucas, que têm enxaqueca e que se beneficiam do uso do Botox, especialmente se a enxaqueca for tensional. A pessoa fica tensionando muito a musculatura e acaba no final do dia com enxaqueca. Para algumas. Mas isso seriam, mesmo as pacientes que têm enxaqueca, eu falo, vamos fazer, se melhorar a enxaqueca, ótimo, mas eu nunca prometo isso como resultado, porque não necessariamente para todos os pacientes que têm enxaqueca vai funcionar a paralisia da musculatura. A Kelly quer saber se o procedimento também pode ser usado em olheira. Não. Daí é preenchimento, né? Em alguns casos, preenchimento nessa região, outros casos fazem laser, outros casos, e isso é uma área que inclusive a gente não trata. Acho que agora a gente respondeu quase todas as perguntas relacionadas ao Botox. Eu recebi outras várias sobre outros procedimentos de cirurgia plástica, mas a gente vai deixar para falar outro dia, né? Porque senão fica muita coisa. Vamos tentar aprimorar sempre as nossas lives com o uso de tripé, né? Mas a gente tá corrido, o mês de julho é mais corridinho, mas a gente não quis deixar de vir aqui e cumprir comprometido que era fazer essa live. Um beijo grande a todos que participaram. A gente tá à disposição, quaisquer dúvidas, quaisquer dúvidas. Adel adora quando erra. A gente tá à disposição. Não, você acha engraçado. Ele acha engraçado. Tá bom, a gente tá à disposição, tá bom? Beijo grande, gente. Fica com Tchau, Deus, obrigado, tá bom? boa tarde E até a pra vocês. próxima. Até.